jeito. Eu começo a gravar, começa carro passar, moto, gente falando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso que eu amo falar e vocês amam ouvir: maternidade, coisas sobre maternidade, corpo pós-maternidade, enfim. Eu abri uma caixinha lá no Instagram especificamente sobre este tema e aí chegaram perguntas muito legais. Eu selecionei algumas pra gente conversar aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: qual critério usou para escolher o berço? Teria feito algo de diferente no enxoval? Sim, tem um item que eu achei que seria essencial ter e eu não tive porque eu fiquei com medo de pagar caro e não ser tão útil, mas na prática ali eu acabei vendo que sim, era muito essencial, que é a poltrona de amamentação. O jeito que eu fiz meu enxoval, eu gostei muito, porque isso me poupou de gastar dinheiro com tanta coisa que às vezes é desnecessária, porque o mercado de coisas para bebê, coisa infantil é muito grande. Então são muitas ofertas, muita coisa que às vezes você fica um pouco perdida. Eu me vi perdida em vários momentos de montar o meu enxoval. Só que aí o que eu fiz? Eu parei. Eu percebi o que se repetiam em vários vídeos ou em várias pessoas falando a mesma coisa e eu comprei esses itens. E lógico, primeiro vi o que fazia parte da minha realidade e o que cabia no meu bolso. Eu não saí comprando um monte de coisa só porque muita gente falou que era necessário. Então, primeiro eu via o que fazia mais sentido. Ainda que eu fosse mãe de primeira viagem, eu tentei ao máximo ser bastante criteriosa e racional. Eu não, em momento nenhum eu quis ser emocionada de comprar, às vezes, algo que sem necessidade. E algumas coisas eu acabei deixando passar e a principal delas, no caso, é a poltrona de amamentação. Um outro exemplo também é a babá eletrônica. Eu fiz de uma forma meu enxoval que foi aos poucos. Eu pensei assim, cara, eu não vou comprar, por exemplo, roupa. Eu não vou comprar roupa até um ano, que é uma coisa muito comum de às vezes você ver algumas pessoas fazendo, né? Eu não vi sentido nisso. Então eu falei, vou comprar até 3 meses e depois eu vou comprando aos pouquinhos. E aí é assim que eu tenho feito. Meu bebê hoje tem 5 meses e aí a gente vai comprando aos pouquinhos, porque eu acho que faz muito mais sentido. Então, no momento de montar meu enxoval, eu via, cara, o que faz sentido pra mim, o que cabe no meu bolso e o que se repete. Porque como eu sou mãe de primeira viagem, se eu fosse só pelo que faz sentido pra mim, né, eu ia ter até passado muito mais perrengue do que eu passei. No caso, não tendo a poltrona de amamentação, que pra mim seria um item muito essencial e que no próximo bebê, certamente eu vou providenciar. E pro berço, o critério que eu escolhi foi que fosse um berço evolutivo. Então eu queria que fosse um berço 3 em 1, porque eu não queria comprar um berço já do tamanho oficial, que eu teria que montar já ele no quarto do bebê. Eu sempre tive em mente que no início da vidinha do meu filho, eu queria que ele dormisse perto de mim, né? Que teoricamente seria no berço, mas aí tem uma outra pergunta aqui que a gente vai falar sobre isso. Mas nem foi no berço, mas eu queria um berço que fosse mini e aí depois evoluísse para um berço tamanho oficial, vamos dizer assim, e aí depois para mini cama. Então esse foi o meu critério para escolher um berço. É um berço muito bom, eu prezei muito pela qualidade, porque eu também tenho a pretensão de usar ele com o próximo bebê, então de repente eu vou fazer essa logística aí de um tá na cama, aí eu vou comprar uma caminha já para o que tiver na caminha, no caso é esse que vai ser o mais velho, né? E aí o que for o próximo bebê vai dormir no mini berço e depois no berço. A próxima pergunta é: como lidar com o medo de perder o bebê? Eu acredito que você esteja falando depois que ele nasce, né? Eu não senti esse medo na gestação e, na verdade, o meu raciocínio é o mesmo se surgisse por acaso algum medo ali na hora da gestação, no tempo da gestação, ou agora depois de nascido, né? E esse pensamento permeava muito minha cabeça no primeiro e no segundo mês, um medo imenso de perder o bebê, de, sei lá, acontecer alguma coisa, por descuido meu. Isso principalmente porque o meu bebê, ele ficou na UTI por 10 dias depois que ele nasceu, então foi um momento muito difícil. Eu fiquei com muitos medos surgiram em mim naquele momento ali, coisas que nem tinham passado pela minha cabeça ainda. Então, por ele ter passado um tempo dentro da UTI,
no momento que ele saiu, eu fiquei com esse medo, permeou muito a minha cabeça, só que nunca me paralisou. Uma coisa que eu tenho sempre em mente o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho a mentalidade de que aqui nessa vida eu tenho controle de nada. Então, o meu marido, a minha casa, a minha aparência, sei lá, a minha mão, minha perna, tudo é dele, tudo é para ele me deu. Então, se acontecer de em algum momento da minha vida, por permissão dele, eu não ter mais, amém. Não tá sob o meu controle. Na minha vida, eu levo a minha vida de um jeito que, cara, tudo é dele, tudo ele me deu, e se ele quiser levar, amém. Então, ter essa mentalidade, eu acho que ajuda muito a você não ficar pirada e não deixar que esse medo, esses pensamentos que ficam na nossa cabeça, paralise a gente. E eu acho perigoso ter medo, esse medo extremo, porque imagina, né, quando meu bebê for maior, virar uma criança e aí eu ter que deixar brincar sozinho, ou ter que deixar ir ali sozinho e se eu tiver esse medo, tiver alimentando esse medo dentro do meu coração, como que eu vou deixar? Porque eu vou ter muito medo, então não pode ir porque eu vou ter medo. E eu acho que isso traz malefícios na criação, tá? Ser uma mãe muito medrosa, que fica ali o tempo todo. Eu não consigo me ver assim. Então, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Ele quiser fazer, que faça, a minha vida é dele, tudo é dele e amém. Próxima pergunta é: quais os maiores desafios da amamentação? Olha, minha amiga, a amamentação é um trem difícil. Eu estudei demais durante a minha gestação. Eu estudei demais sobre parto, sobre puerpério, sobre amamentação, sobre a pega correta, sobre a pojadura, o leite descer, né, que é a pojadura, o que é o leite descer, o que a mulher pode sentir, o que é normal, até onde é normal, até onde não é, quando eu devo procurar ajuda, esse tipo de coisa assim. Eu olhei muito, muito antes de eu ter o bebê. Por algum motivo, eu sabia que estudar era muito importante. Então, até lá no meu Instagram, eu sempre falei durante o tempo que eu estava grávida, né? Estudem, eu sempre incentivei o estudo. Mulheres, estudem. Você tá grávida? Estuda sobre a gestação, estuda sobre o pós-parto, o puerpério. O pós-parto ali é uma dança de hormônios, é um momento muito desafiador que a mulher precisa que saber do que está acontecendo, eu acredito que poupa muito de muito sofrimento. Porque quando a gente é pega totalmente desprevenida, sem saber o que está acontecendo, o que é normal, o que não é, a gente sofre muito mais. Então, para poupar sofrimento, eu acredito que o conhecimento, o estudo ali ajuda muito. Então, se você por algum motivo tá aqui nesse vídeo, tá grávida ou tá no pós-parto aí, acabou de ter seu bebê, tem 15, 20, um mês, 15, 20 dias ou um mês, lê sobre puerpério, estuda sobre isso, porque vai te salvar. Sobre a amamentação, eu olhei muito e nos meus estudos eu sempre vi, cara, você precisa cuidar da pega, porque principalmente mães de primeira viagem, a gente é muito cru, é uma nova vida, é uma pessoa, né, 100% dependente de você, uma pessoa nova que você nunca teve a experiência disso, então é muito louco. E aí, o que eu guardei muito foi a pega. Eu tenho que cuidar da pega, porque se a pega estiver errada, aí que desencadeiam vários problemas na amamentação e aí se torna ainda mais difícil. Então, eu não tive consultora, eu não tive nada disso, não fiz laser. Só que foi muito difícil, passou a ser menos difícil, ou vamos dizer assim, tranquilo, ali para o meio, com 1,5 mês, indo para 2 meses. Foi aí que eu consegui, que eu realmente entendi o que eu estava fazendo
E a gente segue até hoje, aí ele tá com 5 meses e hoje em dia é tranquilo, não tem dor. Mas até o segundo mês, ainda que eu tivesse estudado muito, foi muito desafiador, muito difícil. Mas o que aconteceu comigo é que eu sabia o que estava acontecendo, porque eu estudei muito. Então, o desafio da amamentação, para mim, não é nem a dor da amamentação, que dói demais, né? Nunca saiu leite do meu peito e agora tá saindo leite, alimento para uma pessoa do meu peito. Então, não é um negócio simples, né? Não é simplinho. Então, para mim não foi nem a dor. Para mim, o maior desafio da amamentação é abdicar das suas horas de sono, abdicar da sua vida, porque principalmente no início, o bebê ele mama o tempo todo, né? E aí você tem na sua cabeça ainda não, é difícil virar a chave de que na minha cabeça, na verdade, eu vou falar por todo mundo, né? Na minha cabeça foi difícil de virar a chave porque foram quase 6 anos casada e vivendo pra mim e vivendo pro meu marido só. Então, do nada, eu resolvo amamentar de forma exclusiva um bebê que mama o tempo inteiro. É muito desafiador. Então, tá ali disponível, 100% disponível para um bebê sugar seu peito dia e noite, dia e noite, dia e noite. Para mim foi a parte mais difícil, a parte da doação, da entrega. Essa parte foi a mais difícil até do que das dores. Ele dorme sozinho no quarto dele desde qual idade? Ele dorme sozinho no quarto dele desde os 4 meses. Até os 4 meses, gente, eu não encanei com isso. Então, até os 3 meses de idade dele, eu fiz cama compartilhada. Ele dormia com a gente. E pra mim fazia muito sentido. Pra mim era muito bom. Eu realmente gostava daquele momento ali da noite. Era legal, eu gostei. Desde o primeiro dia dele de vida, ele dormiu junto com a gente. Lógico, com toda a segurança que a cama compartilhada precisa ter. Eu li muito de novo, né? Li muito sobre isso. Eu estudei sobre a cama compartilhada feita de forma segura e eu tinha todo o cuidado e foi maravilhoso. Com 3 meses, começou a não fazer tanto sentido para mim e eu comecei a não gostar. Não estava mais legal, eu estava acordando muito quebrada, com muitas dores, eu não dormia direito. Então, engraçado, né? Porque no início, geralmente, as pessoas têm esse medo por ser um corpinho muito frágil do bebê, as pessoas tendem a ficar com mais medo. Eu não, pra mim foi muito de boa. Eu quase não sentia sono, era estranho, assim que ele nasceu, assim que a gente veio pra casa, né? Eu não sentia sono, eu perdi o sono, assim, acho que era muita coisa acontecendo, e aí eu ficava sem sono. E no outro dia eu tava bem, bem, né? E aí eu tocava o dia normalmente e, enfim, foi bom durante os 3 primeiros meses, mas depois passou a não ser. E aí, desde quando eu percebi que não estava sendo legal, eu falei, tá, é hora então de levar ele pro quarto dele e fazer com que ele aprenda a dormir lá. E assim eu fiz, a gente transformou, né, o berço que tava em mini berço, tava no meu quarto, só que a gente nem usou, porque eu tentei 1 ou 2 vezes, e aí meu bebê, ele foi um bebê difícil, assim, né, ele chorava e tal, e aí eu, né, não vou ficar testando não, porque pra mim não fazia sentido ficar nesse início de vida dele, tentando ensinar ele a dormir sozinho e dormir no berço, porque já era tanta coisa nova pra mim, tava tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo de novidade pra mim, a questão da exaustão, da falta de sono, da privação de sono, da nova vida de fato que a gente começou a ter depois do bebê, que eu falava, cara, não faz sentido eu ainda adicionar uma coisa pra eu ficar ansiosa, né? Porque você fica ali naquela expectativa de botar o bebê no berço, ele chorar e você ter que tirar, botar o berço. Então eu não queria esse estresse. Eu não queria, pra mim fez muito sentido nesse início. E aí quando começou a não fazer mais sentido ele estar ali na cama com a gente, porque eu tava sentindo que tava atrapalhando tanto o meu sono, tanto a nossa relação, né, a intimidade do casal ali, dormir bem, esparramados, dormir sem preocupação de estar com o bebê ali na cama, a gente desmontou e aí o berço foi pra cama dele, e aí o berço foi pro quartinho dele, e aí eu comecei o processo de ensinar ele a dormir sozinho, não sozinho só
né, ali de dormir no quarto sozinho, mas de ele iniciar o sono da noite sozinho. Então foi mais um processo, eu fiz tudo junto. Eu troquei ele de quarto e fui ensinar ele a pegar no sono sozinho, porque eu pretendo ter mais de um filho, né? A gente quer ter, no que depender da gente, a gente quer ter mais de um filho, então a gente quer ter ali 2, 3 filhos. E é bem importante você ensinar a criança, o bebê, a ter autonomia de sono, principalmente, né? Então eu queria ensinar ele a pegar no sono sozinho da noite, para que quando ele despertasse durante a noite, né, durante a madrugada, desculpa, ele soubesse voltar a dormir sozinho. Então eu fiz tudo ao mesmo tempo, tirei ele do meu quarto, botei ele no dele e fiz o processo de ensinar ele a dormir sozinho. E como foi esse processo? Eu sempre tive uma rotina, né, bem estabelecida, isso desde quando a gente chegou da maternidade. Então, banho sempre no mesmo horário, um banho ao dia, no final do dia, para marcar o início do sono noturno dele. Então, banho, troca de roupa, mamar, sempre essa sequência. E o banho ali sempre entre 6 e 6 e meia. Quando ele era mais novinho, eu deixava até 7, 7 e meia, assim. Aí agora que ele tá com 5 meses, eu coloquei mais cedo. Então, entre 6 e 6 e meia, a gente dá o banho nele, ele toma banho comigo, né, de chuveiro, desde quando ele nasceu, porque é muito mais prático. Eu não vi sentido em ter banheira, ganhei a banheira e não uso, tá inútil aqui, jogado aqui em casa, porque eu não uso, a gente acha muito mais prático dar no chuveiro. E aí a gente dá o banho, troca de roupa, eu amamento. Nesse momento que eu vou amamentar ele, eu não deixo ele adormecer no meu peito, porque eu não quero que ele crie uma dependência do meu peito para dormir. Então, no momento que eu vejo que ele está adormecendo, eu retiro ele do meu peito, coloco ele um pouquinho elevado para arrotar, mas eu não fico muito tempo, porque assim que eu já elevo ele, ele já arrota. Se ele tiver de arrotar, ele já arrota assim que eu elevo ele, né? E aí levanto e coloco ele no berço ainda acordado. Para ensinar ele, foi um processo de 10 dias. Eu estava disposta a ficar 10 dias insistindo nesse ritual para ele aprender a dormir sozinho. Nos primeiros dias eu achei que não fosse dar certo, porque eu botava ele para rotar, quando eu botava ele no berço ainda acordado, é óbvio que ele chorava, porque ele estava acostumado a adormecer no meu peito. Então, é preciso muita paciência, é preciso querer demais, e eu queria, eu tava bem, eu peguei uma semana que eu tava realmente bem, que eu tava descansada para fazer todo esse processo, porque é realmente muito cansativo. E eu comecei justamente pelo sono noturno dele, né, que é o final do dia, então realmente é o horário do dia que a mãe tá mais cansada, porque você viveu o dia, você fez as coisas, enfim, você pode estar um pouco estressado por alguma situação. Então, eu peguei uma semana que eu estava menos atarefada para insistir nisso. E aí eu via que ele chorava, aí eu voltava, acalmava ele e saía do quarto e deixava ele acordado. E aí nos primeiros 3, 4 dias, assim, eu tinha que voltar no quarto de meia em meia hora, aí demorava, tipo assim, umas 2 horas nisso, voltando no quarto até ele dormir. E aí, quando ele adormecia, ele ficava ali, dava um estirão maior. E aí, hoje em dia, como é que tá? Como eu ensinei ele a dormir, foi assim, repetindo isso. E aí eu voltava, acalmava ele, botava ele no berço, saía do quarto e ficava olhando pela babá eletrônica. Quando eu via que ele adormeceu, amém, foi. E aí, hoje em dia, como que é, né? Continua sendo o ritual, banho, troca de roupa, mamar. Quando eu vejo que ele tá quase adormecendo no meu peito, retiro, boto pra rotar um pouquinho, ele já rota, já coloco no berço, ele acordado, e saio do quarto. Dá 10 minutinhos sozinho ali, ele fica olhando pro teto, olha pra um lado, olha pro outro, e tchum, adormece. É maravilhoso. Então foi assim que eu fiz pra ele aprender a dormir sozinho, no quarto dele, com 4 meses eu comecei isso, e no quarto dele e dormir sozinho, nos 2 sentidos da palavra. A próxima pergunta é sua experiência com cama compartilhada. Acabou que eu já respondi na pergunta anterior, eu emendei uma na outra, então já volta aí e já assiste de novo.
essa foi a minha experiência com a cama compartilhada. Durante um tempo fez sentido, e aí com 3 meses passou a não fazer mais sentido. A próxima pergunta é: vocês pretendem esperar o Johnzinho ter qual idade para ter outro bebê? Quantos quer ter? Então, a gente pretende ter 3 filhos, ele e mais 2. É o nosso número, assim, né? E a gente pretende não esperar. Por mim, eu já estava grávida, só que a gente tá, né, deixando como Deus quiser. A gente quer muito ter outro. Eu sempre falei que quando eu tivesse um filho, o primeiro filho, eu teria um atrás do outro, porque era, né, o meu ideal de vida, assim, era ter um filho muito próximo do outro. Então eu tô 100% disposta a abdicar da minha vida durante uns anos, porque é renúncia, é desafiador, é muito difícil, em alguns momentos exaustivo, mas os momentos que são muito bons não existe nada igual. Então vale a pena, é uma vontade nossa, a gente quer ter, a gente pode ter, e é isso. A gente não pretende esperar ter X idade, a gente já quer. Não que eu esteja, tô tentando fervorosamente, mas assim, tô deixando. A última pergunta é: fala sobre o relacionamento do casal depois do filho. Como eu falei pra vocês, eu estudei muito sobre na gestação, eu estudei muito sobre maternidade. Então, eu preparei o John, que é o John pai, no caso, para o que ia acontecer. Então, como as coisas que acontecem com a mulher no pós-parto são única e exclusivamente hormonais, é uma coisa que é premeditada já, né? A gente consegue saber o que vai acontecer. E como eu soube o que ia acontecer, eu conversei com ele, eu falei: olha, no pós-parto a mulher se sente assim, a mulher se sente assim. Falei tudo como eu poderia me sentir, o que seria normal eu sentir. Ele não foi pego de surpresa e nem eu. Então o nosso relacionamento ele já era muito bom antes do nosso bebê. O nosso bebê ele foi 100% planejado, a gente quis muito. E eu estudei muito, então a gente se preparou e eu preparei ele. Eu estudava e eu passava para ele. Então, assim, gente, quando o casamento ele é ruim, o filho ele vai vir e vai piorar. O filho ele não salva casamentos, o filho ele é muito desafiador. Então, eu acho que num cenário ruim, um filho quando vem, ele piora a situação. E quando o relacionamento ele já é bom, quando vem um filho, o filho só soma, só acrescenta. A nossa vida era muito boa antes de ter o bebê. A gente viajava, a gente tinha nossos momentos, a gente conversava, planejava a nossa vida. E depois que o bebê veio, depois que o nosso filho veio, que o nosso filho nasceu, só melhorou. A vida já era legal antes dele, mas hoje em dia é muito mais legal. Eu amo a minha vida sendo mãe, eu amo o meu casamento sendo mãe. Eu acredito que tudo é questão de dedicação, é questão de conversa, é questão de ajustar pontos. É lógico que no dia a dia, nos momentos ali desafiadores, quando de repente, eu não dormi direito, ou ele tá estressado com alguma coisa de trabalho, existem os momentos de choque ali. Só que a gente senta, conversa, resolve, ter paciência, ter vontade de fazer dar certo, eu acho que é primordial. E o casamento sendo bom, o filho só vem para melhorar. Então, o meu casamento depois do meu filho, assim, decolou. Eu acho que a gente é ainda muito mais parceiro. Eu admiro ainda muito mais ele me admira muito mais, vendo como eu me desempenho como mãe, né? Agora como esposa. Ele fala isso pra mim, que antes ele já me admirava, só que agora, depois de ter o bebê, ele me observa e ele vê que nasceu uma nova mulher em mim, e que é ainda mais apaixonante do que era. E eu a mesma coisa, eu olho para ele, eu vejo ele dedicado, preocupado com o nosso filho, com o nosso futuro, e isso faz bem, assim, né? Você vê como mulher, você vê o seu marido ali preocupado e, enfim, com o nosso futuro, é maravilhoso, só melhorou. Nosso relacionamento depois do nosso bebê só melhorou. Na verdade, ela não era a última pergunta, tem a última aqui, que pergunta sobre a minha barriga, como ficou. Então, vou mostrar pra vocês como que minha barriga tá hoje, com meu bebê de 5 meses. É essa aqui. Tem gordura ainda, tem flacidez, ó. Olha como ela tá. Ó.
Tá vendo como ela tá? Aqui tem os pneuzinhos. É isso. Enfim, foi muito bom gravar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Alguma dúvida eu respondo aqui nos comentários, tá? Um beijo. Tchau.